Pois é, e começamos mais um Café com Fenômeno. Aqui pede um café, mas pede também uma boa conversa. Nós temos que ter esse diálogo, afinal de contas é um café com fenômeno recheado com comunicação e oratória. E hoje vamos falar sobre um grande orador, não sei se você lembra, não é do seu tempo, eu creio que não, é o Chacrinha, ele era chamado Chacrinha, ele tinha um programa maravilhoso e tinha esse slogan: quem não se comunica, se trumbica. Ele falava isso claramente, e esta frase do Chacrinha ainda soa muito forte ainda em cada um de nós. Quem não se comunica, se trumbica. Você tem que se comunicar. E a verdadeira comunicação acontece quando você é capaz de ter clareza naquilo que você fala. E aí? Gregório, eu não sei, tem pessoas que chegam para mim, eu não sei o que fazer, eu comunico que os meus funcionários não me entendem. Às vezes você está usando uma linguagem inadequada. É importante a linguagem, mas também não só a linguagem, mas o que arrasta também é o exemplo. Às vezes na sua empresa você é aquele falador, aquele que fala, mas não é capaz de dar o exemplo. O verdadeiro líder, o verdadeiro comunicador, o comunicador fenomenal, é aquele que é capaz de liderar pelo exemplo. Mas como, Gregório? Primeiro, o grande comunicador, o grande líder é aquele que é o servidor, é aquele que ajuda, é aquele que compreende, é aquele que tem empatia. O que é empatia? Não é simpatia, não é antipatia. Empatia é você se colocar no lugar do outro. Como é que o outro está se sentindo? Por que o outro não está me entendendo? O que está acontecendo? É erro somente de comunicação? Ou eu estou falando e não fazendo aquilo que estou falando? É interessante. Você tem que ser aquilo que você fala. Eu falo na empresa, mas falo também na família. Filho, você não deve comer coisas que venham contra a sua longevidade. Uma explicação assim, você está lá comendo um hambúrguer todo dia. Aqui a gente nos Estados Unidos come muito hambúrguer, mas não adianta você dizer para a criança parar de fumar se você está fumando na frente dela. Você tem que ser exemplo. Para de xingar, filho, eu estou xingando também. Não, você tem que ser exemplo. Se você está falando uma coisa, você tem que ser exemplo aqui. Na empresa, na família, no dia a dia. Só assim você é capaz de ser esse grande comunicador. Esse comunicador que arrasta, esse comunicador que transforma. A verdadeira transformação acontece pelo exemplo. Não só palavras. Palavras é interessante, mas o que arrasta mesmo é o exemplo. É você ser capaz de ser essa pessoa com sintonia naquilo que você fala. Comece a praticar esta coerência de ser aquilo que você fala. Tudo bem, Gregório, às vezes a gente fala muito. Pois é, o falar às vezes lhe leva à imaginação. E a imaginação acontece também em primeiro lugar, depois acontece na realidade. Mas você tem que estar com essa sintonia. Fala, mesmo que você, digamos, ainda não consiga, mas fale de uma maneira que você vá conseguindo, na realidade, ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa proativa, ser uma pessoa melhor na sua empresa. Comece a ser esse exemplo na empresa. É muito pesado, né? A gente diz assim, ser o exemplo, ser o protótipo, ser o modelo. Mas essa é a nossa meta. Mas às vezes a gente não consegue. Mas eu digo, mesmo você não conseguindo ser esse exemplo, caindo, ser uma pessoa, mas caia. Mas tem um filósofo que fala, mesmo que você caia, mas caia no caminho, não caia fora do caminho. Mesmo que você esteja caminhando em uma jornada, não saia do caminho. Mesmo que você não consiga ainda, mas não saia do caminho, persista. Eu conheço tantas pessoas, sabia? Que infelizmente ficaram pelo caminho, porque saíram do caminho, desistiram do caminho. A nossa vida é uma grande caminhada, então nós temos que ser esse exemplo, mas mesmo que a gente não consiga, a gente tem que estar cada vez mais tentando. E quando eu falo em exemplo, exemplo na nossa empresa, exemplo na nossa família, exemplo na nossa igreja,
temos que ter esta coerência. Se formos assim, a gente vai cada vez mais viver o pensamento do Chacrinha, né? O grande comunicador que disse que quem não se comunica se trubica, né? Então, se você quer ser esse grande comunicador, esse coerente, você tem que começar a praticar. E essa prática é diferente. Você tem que deixar esses hábitos velhos. Não é fácil, mas você tem que tentar. A cada dia, melhor. Tem um ditado muito importante que eu gosto muito, melhora contínua. Você melhorar a cada dia. E tem dia que você vai achar que não melhorou. Mas se você está nesse lema, está nessa constância, claro que você está melhorando. Mas tem que continuar. Não pode abandonar nunca esta prática. É igual na comunicação. Cada dia um comunicador melhor. Prepare o seu discurso. Prepare a sua apresentação. Prepare a sua fala. Seja intencional. Quando você falar, pergunte para algumas pessoas, vocês entenderam o que eu falei? E elas vão dar a opinião dela. Alguns vão querer puxar o seu saco, dizer que entendeu e não entendeu, mas outras vão ser, sem dúvida, transparentes e vão dizer para você, olha, você está usando uma linguagem inadequada, olha, você fala, mas não faz. Então, escutar a voz da sua plateia. Não é que você vai agora ser teleguiado pela sua plateia, mas ela vai lhe ajudar a melhorar cada vez mais. Eu digo porque tem pessoas também no meio da plateia que são haters, que vão estar sempre puxando para baixo, dizendo que não acreditam em você, que você é incoerente, e às vezes você está até sendo coerente com as suas ideias. Então tem que ter cuidado, tem que saber ouvir também, tem que saber aquela questão, né? Jesus mesmo, quando estava... Jesus é um grande contador de história, né? E Jesus estava contando uma parábola. Ele disse que existia uns homens que estavam plantando o trigo, e eles plantavam exaustivamente aquele trigo, e chegou um momento que era o momento do descanso. Depois do plantio, descansavam. Enquanto eles descansavam, alguém, né, com maldade, outros trabalhadores com maldade, foram lá e semearam o joio, né? E o joio cresceu com o trigo depois. E os lavradores começaram a perceber que estava crescendo não só o trigo, estava crescendo o joio também ali junto. O joio é essa erva danina que mata, que não ajuda, que pode até matar o trigo. E os trabalhadores foram até o seu mestre e disse: mestre, está nascendo o joio junto com o trigo, vamos arrancar esse joio junto com o trigo. Ele disse: não, se você for arrancar agora o joio com o trigo, você vai arrancar trigo e joio juntos, então você vai danificar os dois. Então espere que vai chegar o momento. No momento da colheita, a gente vai separar o joio do trigo. Então a gente vai na colheita saber o que é o joio e o trigo. O joio será guardado nos celeiros, o trigo será guardado no celeiro, o joio será queimado, né? Então você tem que diferenciar aquelas pessoas que estão ali dispostas a te ajudar, que são trigo, e aquelas pessoas que são joio, que estão ali para fazer maldade. Tem pessoas que vão numa palestra para pregar pecinha em você, né? Então você tem que ser muito firme, muito coerente. E aí, você quer aprender essas dicas de como fazer uma palestra, de como fazer uma palestra com coerência? Você está no lugar certo. Esse café aqui não é só café, é um café com fenômeno. Te ajuda a fazer uma palestra fenomenal. Para você fazer uma palestra fenomenal, você pode aqui mesmo em Nova York participar do nosso curso. É o nosso treinamento. Treinamento, sim, é um método que leva à prática. Várias pessoas, sabia, vieram já do Brasil aqui para Nova York e puderam experimentar aqui com o Gregório Guimarães esta prática. Aqui a gente não só é teoria é uma parte, é importante, mas aqui você é obrigado a praticar com outras pessoas, com outros alunos, né? Mas Gregório, será que eu vou conseguir? Isso me falaram também.
Um aluno veio aqui do Brasil e chegou para mim, mas Gregório, eu vim aqui, mas eu queria saber, será que eu vou conseguir mesmo falar em público? Disse, bom, você deixou o Brasil, veio para cá e agora me pergunta, por que você está fazendo essa pergunta? Não, Gregório, é que eu tinha um funcionário tímido, ele quase não falava com ninguém, ele passava na frente do meu escritório e cabeça baixa, e de repente ele começa a me enfrentar, fala comigo, bom dia e tal, e coloca suas ideias. E eu perguntei, o que foi que houve? Ele disse, olha, eu fiz o curso, o método 5 com o Gregório Guimarães e transformei a minha vida. Por isso que eu deixei o Brasil. Eu quero aprender. Então vamos, não fique duvidando. Se ele aprendeu, é um caso real, você também é capaz de aprender. Mas aqui a gente segue toda a cronologia, toda uma didática. Você seguindo essa didática, daqui a uma semana, você vai estar falando em público, vai estar falando em reuniões. Então você tem que começar. Se você começa hoje, mas Gregório, não tenho condição de ir no Brasil ainda. Então se inscreva no nosso canal, se inscreva aqui no nosso YouTube para que você receba material. Enquanto você não pode vir até os Estados Unidos vai até você para lhe levar cada vez mais informações. E eu digo, você vai superar todas essas dificuldades. Mas para isso você tem que se inscreva agora mesmo. E se você quiser também, pode entrar lá no nosso grupo lá do WhatsApp. Tem a comunidade no Fenômeno. A comunidade no Fenômeno também lhe deixa sabendo de muitos conteúdos, e essa comunidade tem ajudado pessoas do Brasil inteiro e do mundo inteiro. Tem pessoas que estão lá na Itália, também estão participando, lá em Portugal, de vários países, aqui também dos Estados Unidos, estão participando dessa comunidade. Mas você tem que ir agora mesmo, se inscreva na nossa comunidade. Mas estamos com muito conteúdo, né, Gregório? Esse conteúdo que eu dei para você, que eu falei para você, tem cursos pagos que cobram caro por isso. Mas aqui é um café, e é um café de amigos. Eu quero que você me entenda que o café, aqui cabe nossa amizade. Estamos juntos nesse café. E aqui a gente vai estar sempre, toda quinta-feira, colocando esse café aqui para você. É um café com fenômeno, é um café fenomenal. Mas como é isso? Eu quero despertar o palestrante fenomenal que existe dentro de você. Existe um palestrante fenomenal dentro de você, único. Não adianta você querer copiar o Gregório, querer copiar outras pessoas, não. Você é único, você tem uma particularidade, e essa particularidade pode ajudar muita gente. Ah, Gregório, mas eu não tenho doutorado, eu não tenho mestrado. Às vezes, você não precisa disso tudo, você precisa só de paixão, de boa vontade, de querer ser um palestrante. Sabia que eu conheci um palestrante? Ele não tinha nem terminado o segundo grau, não chegou a terminar o segundo grau, mas ele falava com emoção, ele falava com paixão, e era interessante a multidão que o seguia, porque quando você fala com emoção, com paixão, a palavra é apenas um detalhe. Estou dizendo que não é importante, mas o mais importante é essa paixão, esse gesto, é contagiante. Quando você fala com sinceridade, você é capaz de arrebatar multidões. Por isso que esse jovem que eu assistia, eu gostava de assistir o programa dele, uma pessoa que contava história, ouvia histórias e não era letrado, ele não tinha estudo, ele tinha vida, aprendeu com a vida e ele contava essa vida. Você quer aprender também a contar histórias? Aqui também a gente vai ter módulos para que você seja capaz de colocar a sua história, de contar a sua história. Mas agora minha história não é tão bonita. Quem foi que disse que não é? Cada história é uma história diferente e é uma história digna de ter escutado. Agora, você não pode esconder essa história. Às vezes você esconde a sua própria história, como aquele homem que escondeu o talento. Jesus deu talentos para vários trabalhadores, e uns esconderam o talento. Será que você não é esse trabalhador que está escondendo o seu talento? Você tem que colocar esse talento para multiplicar. E eu digo, o local da multiplicação é aqui com o Gregório Guimarães. Então venha somar conosco
aqui no nosso Café com Fenômeno. Mas chegamos ao final e quinta-feira próxima a gente se encontra novamente. Um café super especial para você, um café com fenômeno, porque dentro de você existe um palestrante fenomenal.